eu tinha combinado uma coisa com vocês e daí acabou, tive que mudar por conta de situações da própria universidade até, que eu havia esquecido, já estava programado. Tinha um evento do CI lá e eu também tinha que estar no mesmo horário, por isso que eu não consegui estar com vocês na quinta, mas daí consegui alterar a data da programação lá, a gente conseguiu esse sábado, então sábado que vem não tem. Eu coloquei de novo isso aqui no slide, tá? Até porque tinha mudado, né? Então, nós já tivemos aquelas 3 primeiras aulas ali do dia 22 e do dia 1º do dia 5. Então, hoje, né, dia 12, daí nós temos na terça-feira aqueles 50 minutinhos e depois na outra terça, dia 22, mais 50 minutinhos, tá? Para finalizar o bimestre, depois a gente faz o calendário de novo para o bimestre que vem, ok? Mas vai ficar mais ou menos mais ou menos de 15 em 15 dias nos sábados, e daí a gente escolhe esses 50 minutinhos na terça para não ficar tão espaçado também, ok? Lembrando que hoje, quem está aqui participando, e por enquanto nós temos aqui o André, a Cristiane, a Jaqueline, a Karen, a Letícia e a Tassiane, vale 1 ponto de participação na live, né? E quem não puder participar, não está aqui, eu abro lá no AVA, no dia da data de hoje, um fórum de discussão, vou colocar uma determinada pergunta lá, uma problemática, e vocês vão, para quem não participou, né, vai estar assistindo depois a live, eu deixo lá, e daí vai estar podendo participar para ganhar esse 1 ponto. Então, ninguém é prejudicado, né? Quem não pode estar, às vezes está trabalhando, está dormindo, enfim, qualquer coisa vai poder estar participando depois. Mas vocês que estão aqui vão estar participando junto, fazendo as atividades, por isso que depois, se quiserem participar, ótimo, mas não é opcional, ok? Então, esse é o nosso calendário. Em princípio, permanece aquelas datas de prova, não teve alteração do calendário. Então, as provas serão do dia de 3 ao dia 29 de setembro, tá? Em princípio, vão ser essas datas mesmo de prova. Mas daí vai chegando as regras, né, que às vezes vem as regras, aquela coisa tudo. Então, assim que forem definidas, a gente também vai conversando. Mas acho que deve estar meio parecido ao que foi o semestre passado. Não deve ter muita mudança. No sábado passado, a gente falou bastante desses processos mentais, né? A inclusão, classificação, seriação, sequenciação, conservação, comparação e correspondência. Inclusive, a gente já vai começar fazendo uma atividade para relembrar, recordando. Gente, vocês conhecem esse aplicativo Socrative? Já mexeram? Não? Nenhum prof usou ainda? Tá. Gratuito, né? É tipo quiz, tipo o Kahoot. O Kahoot vocês já devem ter utilizado. O Batistella gosta bastante do Kahoot também. Então, é um aplicativo, né? Eu me cadastro como professor e consigo criar as questões para vocês responderem. Eu criei 5 questões. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, só um pouquinho, deixa eu colocar esse link que eu coloquei ali, que não está dando para copiar dali, né? Este daqui. Esse é o link. Para quem está assistindo pelo celular, não tem problema. Vai clicar nesse link, daí vai cair aqui do Collaborate, pode cair, não tem problema, vou dar um... É rapidinho, tá, gente? É coisa de no máximo 10 minutinhos. Vai digitar daí na tela, vai aparecer qual que é a sala, né? Nome da sala, room name vai aparecer. Daí vocês vão digitar Moleta 1725. Moleta com 2 T's, é o meu sobrenome. 1725, tudo junto. Moleta 1725, e ele vai estar aparecendo já de cara para vocês a primeira pergunta. Opa, já estou vendo que o André já conseguiu acessar. Então, é só clicar ali, aí digita na sala Moleta, Moleta com 2 T's, 1725. Eu vi mesmo, André, bem isso. Opa, Jaque já também, Letícia já apareceu aqui, excelente. Ótimo, que daí já vai estar aparecendo as perguntas e vocês... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas perguntas podem ter mais de uma resposta correta.
Algumas só tem uma, mas algumas podem ter mais de uma correta, ou até mesmo todas, tá? Não se preocupem, isso não é que está valendo nota, isso é para a gente relembrar algumas coisas que a gente discutiu aula passada, tá? É como uma estratégia aqui de participação de vocês, claro, mas para estar recordando o que a gente fez. Eu quero ver quem mais aqui. Quem não está conseguindo entrar, me avisa se precisar de ajuda. Karen, Tassi, não estão conseguindo acessar. Não estou vendo vocês ainda. Opa, já estou vendo agora a Jaque, a Karen, a Tassi, só falta a Cris. Cristiane está com alguma dificuldade? Será que a Cris não está conseguindo? Beleza, Cris, sem problemas. Só para saber se precisa de ajuda. Eu vou ficar quietinha aqui para vocês conseguirem responder. Não se preocupem com o resultado, que a gente vai discutir ele, tá? Se precisar de ajuda, me avisem aqui. Ótimo, Cris, agora já estou te vendo também. Oi, Rafaela, bom dia, que entrou agora. Rafa, a gente está fazendo uma atividade, deixa eu passar aqui para você. Nesse link aqui, é para relembrar o que a gente trabalhou na aula passada. Então, é só clicar nesse link e daí na sala que vai aparecer, digitar esse nome da sala aqui, Moleta 1725. São 5 perguntinhas só que a gente está fazendo para começar a discussão, para relembrar algumas coisas da aula passada, tá? Gente, não se preocupem com certo ou errado, tá? O fundamental não é simplesmente a resposta certa, é a discussão que a gente vai ter em cima disso. Joia, a Rafa já entrou também, beleza.
Mais uns 5 minutinhos aqui. Todo mundo quase finalizando, só mais um pouquinho. Eu tirei o PowerPoint daqui, que eu vou compartilhar a tela para vocês verem como ficou o resultado. Já estão terminando aqui.
Então, olhem só. Gente, deixa eu só ver aqui. Ok. É desse jeito que eu vejo... Só um pouquinho. Ok. É dessa forma que eu vejo o que vocês preencheram. Então, olha só que bacana. Isso é uma ferramenta bacana para o professor, até mesmo para a educação infantil não, né, gente? Mas para as séries, né, primeiro, segundo, terceiro ano, já dá para fazer alguma atividade assim para as crianças. Para a prof é bacana porque a gente consegue fazer até uma avaliação diagnóstica, que a gente fala, para ver como está a turma antes de iniciar um assunto, né? Que nem agora é o nosso caso, né? Vocês já tinham, responderam algo de uma coisa que nós trabalhamos na semana passada. E daí, olhem só que bacana aqui. Então, eu ocultei aqui, né, show names, eu ocultei, então, o nome dos participantes, porque não é, a estratégia não é ver quem acertou mais ou quem acertou menos, mas a gente discutir essas questões. Vejam que a primeira questão, que era a questão com relação às formas geométricas trabalhadas na educação infantil, assinale a única alternativa verdadeira. Muito bom, esse daqui, todos acertaram, né? Que era tanto as formas planas como espaciais são trabalhadas na educação infantil, mas sem a preocupação de nomear as formas. O mais importante é a manipulação e as associações realizadas. Muito bom, isso foi o que a gente mais discutiu na semana passada, muito legal, todos conseguiram. A 2, vamos ver qual que era a 2. Só uma pessoa que fez uma confusão ali, vamos ver. Quando pedimos para uma criança ajudar a colocar a mesa para o almoço, fazendo uma associação da quantidade de pessoas com a quantidade de pratos que serão colocados, ela está fazendo na prática um processo mental classificado como... Isso aqui é bem só para dar o nome dos processos mentais que a gente trabalhou na última aula, né? Não é uma coisa... Lembrem do que eu falei na semana passada. É mais importante lembrar da atividade para ser realizada do que necessariamente lembrar que é um processo mental, né? O processo mental dito nesse caso é a correspondência. A correspondência, nesse exemplo, quer dizer assim, opa, eu tenho uma pessoa, eu tenho 3 pessoas na minha casa, então 3 pessoas, 3 pratos, é um prato para cada pessoa, por isso correspondência, tá? É quando eu vou entregar, né, eu vou sair, por exemplo, com as minhas sobrinhas e vou comprar um pirulito para cada uma. É eu e mais 2 sobrinhas. Então, eu vou comprar um pirulito para mim e para cada uma das minhas sobrinhas. São 3 pirulitos. Correspondência, tá? Isso é tranquilo de ser trabalhado na educação infantil, né, nas atividades que se realizam com as crianças. Quando a gente pede para as crianças, cada uma pega um lápis agora, vamos pegar um giz de cera, vamos pintar. A gente está fazendo uma correspondência, né? Cada criança pegando um, ok? Uma folha, né? Cada uma pega um brinquedo, qualquer coisa nesse sentido. É importante para a criança ir percebendo a relação, né? De ter que pegar a mesma quantidade, né? A quantidade de pessoas e a quantidade de objetos, ok? Vamos ver qual era a outra. A 3 também só teve uma confusãozinha ali, vamos ver. Podemos afirmar que os blocos lógicos, a gente nem trabalhou muito com blocos lógicos, tá? A gente vai trabalhar hoje, então fiquem tranquilos quem fez confusão nessa daqui, porque a gente não trabalhou. Eu conversei assim aleatoriamente, mas a gente não explorou. Podemos afirmar que os blocos lógicos são ótimos para não apenas as formas geométricas, mas os 7 processos mentais indicados por Piaget, pois além das formas tem outros atributos, como cores, tamanho e espessura. Sim, tá dentro da classificação, isso é super verdadeiro. Os blocos lógicos, a gente vai trabalhar, como eu falei, mostrar mais exemplos deles, se encaixa muito para trabalhar esses processos mentais, ok? Ele é um material manipulativo bem interessante para essa questão. O 4, então, o 4 aqui, 2 pessoas que fizeram uma confusão, vamos ver. Piaget, ao expor os estágios de desenvolvimento são aqueles lá, o sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto. Então, ao expor os estágios de desenvolvimento, deixa claro que o quanto antes as crianças aprenderem a escrever é melhor para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Não, e é justamente ao contrário.
né? Não tem que acelerar o processo da escrita. Por isso que a educação infantil também não tem esse papel de acelerar a escrita, né? A escrita aparece, as letras vão aparecer, os números vão aparecer, mas o mais importante é o manipular. Manipular objetos, perceber esses objetos, realizar atividades que façam essas associações, mas não se entende mais que quando se inicia a escrita lá, a utilização, por exemplo, com as crianças de 4, 5 anos, não quer dizer que é melhor. Pode ser até o inverso. Pode acontecer de acelerar o processo de alfabetização e lá para frente a criança ter dificuldade em outras situações. Isso porque aquele momento, por isso, de acordo com os estágios de desenvolvimento de Piaget, porque naquele momento, que era para ser realizadas outras atividades, foi antecipado. E daí não quer dizer que esse antecipado vai ser bem sucedido. Isso é muito do que tem de estudo hoje, né? Às vezes isso muda, dependendo da época. A última, vejo que a última você fala assim, nossa, todo mundo errou. Não, mas a última eu fiz de um jeito que eu vou dizer que todo mundo que marcou aqui acertou. Vocês vão entender por quê. Os dois processos mentais, sequenciação e seriação, são muito semelhantes, sendo que seriação tem a ver com a ordenação, né? Então é a ordem das coisas, é uma sequência que tem algum critério, enquanto que a sequenciação não depende de um critério. Podemos ilustrar esses dois conceitos com os seguintes exemplos. A lista de chamada é uma sequência em que a ordem aparece do A ao Z. Sendo assim, existe um critério definido, é uma seriação ou ordenação. Verdadeiro. Tá? Quando tem um critério definido, a gente chama de seriação, que é também a ideia de deixar em ordem. Então, a letra A, verdadeira. Um exemplo de sequência apenas, sem critério definido, então só uma sequência, que não tem um critério definido. É a lista de compras no supermercado, ou quando vamos escolher um filme para assistir na Netflix, pois a ordem não importa. Isso quer dizer assim, eu tenho uma lista de filmes que me indicaram para assistir na Netflix, mas eu não preciso necessariamente, nessa lista de filmes, seguir uma ordem. Eu posso escolher aleatoriamente. Diferente de eu assistir uma série da Netflix, que se eu vou assistir uma série, eu tenho que começar em tese, né? Eu tenho que começar no primeiro episódio. Então, eu tenho uma ordem daí, tem um critério definido. Daí, uma seriação, ou como também é chamado, ordenação. Então, a B também era verdadeira. Outro, o nosso calendário em que aparecem os dias do mês pode ser considerado uma sequência ordenada, pois existe um critério na sequência, ou seja, seriação. Existiu critério, é uma seriação. Né? Tem algo, é aquele exemplo assim, né? A gente não consegue passar para o dia 3 antes de passar pelo dia 2. Né? Hoje é dia 12, né? Eu quero que chegue o dia 15. A gente não consegue para o dia 15. A gente tem que... É uma ordenação, né? É uma sequência ordenada. Por isso, esse termo daí é bem definição de conceito, né, gente? Isso daqui era mais chatinho mesmo. Então, a letra C também verdadeira. Por isso que percebam, olha como é que tinha ficado esse aqui, né? Deixa eu até voltar. Ó, a B estava certa? Estava. A D e a A estava certa? Estava. A A e a B estava certa? Estava. Então, quando esse daqui está me mostrando que está errado, não está totalmente errado, porque essas que vocês marcaram estão corretas também. E a última que tinha aqui, as horas do dia pode ser considerada uma sequência ordenada, ou seja, uma seriação, pois tem algum critério estabelecido. Não é possível ir para as 17 horas antes de passar pelas 16 horas, por exemplo. Verdadeiro. Tá? Então, nesse caso aqui, por isso que eu falei que essa questão, eu coloquei, estava chatinha, né? Esse negócio de todas verdadeiras, a gente nunca imagina que vão ser todas, mas sim, são todos exemplos que ilustram a diferença dos processos mentais de sequenciação e seriação, ok? Como professor, quando ele vê esse aspecto aqui, dessa atividade, é bacana para ver aonde que ele precisa reforçar com os alunos algumas situações. Né? Então, praticamente todos foram super bem na 1, 2, 3 e 4, e a 5 não dá para perceber que todo mundo errou. Não é, porque todas as que vocês marcaram estão corretas. É que tinha realmente mais de uma correta ali, nesse caso eram todas corretas. Então, só apareceria verdinho aqui para quem tinha marcado todas, tá?
Mas, de novo, não quer dizer que o que vocês marcaram estava errado, ok? Então, é uma boa estratégia aqui para o professor, para ele estar analisando, né? Se errou, se acertou, aonde que precisa discutir mais com os alunos. Esse é o principal aspecto do aplicativo, né? E isso mesmo, André, ele tem bem esse objetivo de diagnóstico. Para iniciar os trabalhos, é bem nessa ideia, né? Tem vários outros, assim, hoje a gente vai fazer um outro também. E claro, né, não só a gente, né, mas as crianças também estão em aula remota. Então, esse tipo de atividade é bacana. Para os pequenininhos é um pouco mais complicado. O outro que a gente vai fazer vai dar para trabalhar com os pequenos de educação infantil. É até uma brincadeira, então, desde que a família esteja junto para ajudar, né, porque vai envolver tecnologia, vai dar para usar com os pequenininhos. Mas esse, para os pequenininhos, ainda mais que tem muito... A não ser que coloque figuras, dá para colocar imagens também, né? Se colocar imagens, alguma coisa assim, dá para colocar, principalmente lá para os 5 anos, né? Quem está no final da educação infantil poderia sim, tá? Não é o mais adequado, né? Porque tem outras atividades melhores para serem trabalhadas com a educação infantil. Ok? Deixa eu só voltar o arquivo aqui que a gente estava mexendo. Aqui. Então, fizemos esse. E não se preocupem que esse processo mental a gente continua falando até o final do semestre. Tá? Ele que permeia toda a educação infantil. Então, nós iniciamos no sábado passado, mas ele tem continuidade para frente, direto ali, tá? Não se preocupe, Karen, eu vi que tá, volta, cai, volta, fique tranquila que eu tô vendo que você tá aí, tá bom? Não tem problema, não. Vi que você conseguiu participar lá também, né? Conseguiu, né, Karen? Deixa até... Conseguiu, Todos que estão aqui conseguiram participar, muito bom. Show. E claro, como eu falei, né? O que não me importa naquilo ali é a nota, né? O que errou, o que acertou, a participação de vocês e a gente poder ter essa discussão a respeito do que a gente estava trabalhando, ok? Esse aqui é um outro que a gente vai estar fazendo, mas vamos fazer daqui a pouquinho. Só para a gente fazer uma mescla, né? Senão a gente fica toda hora aqui. Vamos falar um pouquinho agora dos blocos lógicos, depois a gente faz aquele lá. E para os blocos lógicos, só ver uma coisa, eu nem trouxe aqui slide, porque eu quero fazer na prática com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Eu até mudei aqui a posição. Gente, eu vou ter que fazer só uma coisa aqui de compartilhar, só para eu ver se eu vou estar compartilhando certo aqui a câmera. Coloquei na telona aqui. Vocês não vão me ver, mas vão ver aqui os blocos lógicos. Deixa eu só ver como é que está a visualização aqui. Dá para ver bem assim, né, gente? Não estão me vendo, não tem problema, que o importante... E eu faço assim para conseguir enxergar o chat. Ótimo. Gente, os blocos lógicos, então, o que tem de bacana para ser trabalhado com eles na educação infantil? É um dos melhores materiais manipulativos para a educação infantil, e não simplesmente por conta disso aqui, né? Que a gente, na hora, vai olhar isso aqui e vai pensar assim, é porque tem lá o quadrado, é porque tem o triângulo, é porque tem o círculo. Não, né? Ele vai muito além das formas, tá? As formas seriam uma das opções de trabalho, mas perceba aqui que eu tenho esse triângulo e tenho esse triângulo aqui, os dois. Gente, na verdade, estou falando dessa forma aqui da frente, tá? Que é um triângulo. Eu sei que aqui ele está mais para a ideia de uma pirâmide, né? Porque ele é um objeto tridimensional, tá? Eu estou chamando triângulo pensando na forma mais da frente. Mesma coisa aqui, que se eu for analisar, esse círculo que eu estou chamando, ele é um objeto tridimensional, ele vai ser um cilindro, né? O nome oficial. Mas estou usando os termos como plano, pensando nessa visualização que eu estou tendo aqui, tá? Então, aqui, quando eu tenho esses dois triângulos, a criança percebe o quê? Opa, eles têm a mesma forma, só que eles são de cores diferentes. Vamos ver outro aqui. Opa, mais um, olha lá. Também,
Mesma forma, só que esse daqui, qual que é a diferença desse daqui, desses três? Esse daqui, ele é o quê? Pequenininho, né? Menor, né? E é bem o tamanho, Leti, isso mesmo, ó. E aqui, ó, veja, é o mesmo tamanho desses dois aqui. Igual. Só que olha a diferença. Conseguem perceber na câmera a diferença? É o quê? Sim. Qual que é a diferença deles? Nossa, eu enxergando o chat aqui. A espessura, perfeito. Isso mesmo. Então, ó, características, as cores, as formas, o tamanho, né, grande e pequeno, e a espessura, grosso e fino. Gente, quando o Piaget vai estar falando dos processos mentais, ele está falando lá de classificar, incluir, comparar. Olha isso aqui, a criança fazendo comparações nos objetos. Olha isso aqui, é do mesmo tamanho, só que é da mesma cor. Só que a diferença que tem entre eles é o quê? A espessura, né? Essas análises que são importantes. Como eu comentei lá no questionário, lá para vocês, lá no Socrative, não é o nome das formas, mas é a criança perceber essas diferenças. Né? Ela vai estar fazendo comparações que são super importantes. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou fazer isso aqui. Vamos supor que a gente está trabalhando com uma turminha de educação infantil e a gente pede para eles o seguinte: façam, organizem, tá uma bagunça essas peças. Vamos organizar essas peças. Vou pegar algumas aqui. Ok, quero mais uma azul aqui. Falei para as crianças, vamos organizar. Daí vem o Joãozinho. O Joãozinho vai organizar assim. Olha o que o Joãozinho fez. Organizou desse jeito aqui. O Joãozinho organizou como? Qual foi o critério que ele usou nessa organização? Por cor. Perfeito, Tassi, isso mesmo. Daí vem a Ana. A Aninha, outra aluna lá, ela fala pro Joãozinho assim, tá errado. Daí a Ana vai fazer assim. Como a Ana fez? Que organização ela teve? Que critério ela usou? Perfeito. E daí, qual tá certo? Se a prof fala assim, é para vocês organizarem, qual ficou certo? O Joãozinho? Os dois. Tão ninja vocês, hein? Muito bom. E tem outra forma de organizar isso? De classificar? Que outra forma poderia ser? Por tamanho. Muito bom. Quem falou? A Jaque. Excelente, Jaque. Ó, os pequenininhos e os maiores. E aqui, uma coisa que a gente vai trabalhar muito no segundo bimestre, na hora que a gente está classificando, tem uma coisa que a gente pode estar fazendo com as crianças, né? Opa, aqui, por tamanho, eu tenho 1, 2, 3, 4, e os menores eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui a criança começar a perceber, por isso que eu falei uma coisa que a gente trabalha mais no segundo bimestre, que a gente vai falar de números, de contagem, a criança começar a perceber aqui, ó, opa, eu sei que esse daqui tem mais. Pode ser que essa criança nem saiba contar, ela não sabe ainda. Ela tem 3 aninhos, ela não consegue, ela não tem essa habilidade ainda para contar. 1, 2, 3. Por mais que ela escute, ela ainda não desenvolveu, que é super normal. Mas mesmo assim, a gente consegue trabalhar com essa criança para ver qual tem mais. Por quê? Se espalhar as peças, qual que tem mais peças, né? A criança vai conseguir perceber, opa, esse aqui ela consegue perceber que tem mais. Se mesmo assim ela ficar em dúvida, concorda que esse aqui dá a impressão que é a mesma quantidade quando a gente vai analisar o tamanho? Dá uma enganada na gente esse aqui, né?
Daí, quando a gente está conversando com a criança sobre isso, eu vou colocar aqui numa fila, por exemplo. Olha lá. Olha a ideia aqui. Gente, quem tem priminho, irmão, sobrinho nessas idades de educação infantil, pode fazer esses testes, é ótimo. Gente, olha isso aqui, a correspondência que caiu lá numa questão. Pela correspondência, a criança consegue perceber qual tem mais, ó. Um para um, vou colocar aqui outro para outro, estou fazendo uma correspondência, um para um. Eu estou deixando mais espaçado aqui só porque as figuras são de tamanhos diferentes. Aqui, olha lá. Que a criança consegue perceber aqui, esse para esse, esse para esse, esse para esse, esse para esse. Até aqui é a mesma quantidade. Agora, daqui para frente, opa, todas essas peças eu tenho a mais nesse conjunto. Então, é esse conjunto que tem a quantidade maior de peças. Deixa eu só erguer um pouquinho aqui para falar com vocês. Tem sentido isso, gente? Percebe quanta coisa que pode ser explorado com as crianças? Ali, não é? Olha, é isso que é importante. Olha a correspondência, olha a classificação que a gente estava vendo com o Piaget. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Conjuntos. Gente, é uma coisa... não se preocupe em saber de cabeça, tá, André? Não tem problema. Como eu falei, você vai trabalhar com isso até o final do bimestre. A gente vai trabalhar tanto que vocês vão acabar meio que sabendo. Sabe o que é mais importante? É essa aplicação. E lembrar que não é importante ficar falando para a criança é o círculo, é o triângulo, é essa análise das formas, né? É as maneiras que a criança vai poder trabalhar com essas formas, isso é o mais importante, né? O conceito é importante até que a gente saiba que existem esses processos, porque a gente sabe qual que é o objetivo da nossa aula. Esse é o mais importante, tá? Conjuntos, uma coisa que normalmente a gente trabalha lá para frente, quase no ensino médio, vamos trabalhar com as crianças. Presta atenção nisso aqui, usando a ideia dos blocos lógicos. Só pegar o... aqui. Eu fiz a ideia de 3 folhas em cores diferentes, azul, verde e vermelho, tá? Imagine que esse daqui é um conjunto. A criança vai colocar aqui algumas características, aqui ela vai colocar outra e aqui outra. Deixa eu abaixar de novo a câmera. Aqui visualizam bem os 3, né? Ok. Ah, sim, perfeito. Vamos lá, então. Aqui, nesse caso, vamos pensar o seguinte exemplo. Vou pedir para uma criança fazer o seguinte. Aqui no azul, eu quero que ela coloque todas as formas que tem cor azul. Então, ela vem aqui. Fácil, né? Associação. Azul com azul. Então, ela vai pegar as formas. Bem importante, né? Se trabalha muito com essa questão das cores na educação infantil, né? Para a criança estar manipulando as cores. Aqui. Beleza. Nesse aqui de cor verde, vou pedir para elas colocarem só os círculos. Então, círculo, 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 tem um monte de círculo aqui. Círculo, não tem círculo não. Azul não, já foi, o azul já estava aqui. E aqui no vermelho, eu vou pedir para ela colocar todos os que são mais grossos. Ok? Então, aqui, esse é mais grosso, esse daqui é mais grosso também. Esse também, embora seja pequenininho, ele é mais grosso. Esse aqui mais grossinho. E esse aqui também. E também. Gente, dá uma olhada nisso que aconteceu. Conjuntos de formas que tem cor azul, conjunto de formas circulares, e aqui conjunto de formas que são mais grossas. Se a gente for olhar isoladamente cada um, ok, né? Tá perfeito. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tá mais, tem azul no... então, é isso mesmo, André. Agora vamos perceber o seguinte aqui, ó. Percebam, aqui eu falei formas de cor azul. Não tem um azul aqui?
E daí a gente fala para a criança, e agora? Esse daqui, ele é mais grosso. Aqui é a forma dos que são mais grossos. Mas aqui também é o azul. Aqui é o mais grosso e aqui é o azul. Mas esse aqui tem o quê? As duas características. Olha o que eu coloquei aqui, gente. Percebeu esse meio? É uma forma que tem as duas características. Por isso deixei no meio. Quer dizer que ele pertence aos dois conjuntos. Vamos ver onde mais que acontece isso. Aqui a gente falou as formas que têm a espessura mais grossa. Tem alguma daqui que eu posso pegar que tem espessura mais grossa? Ó, vamos analisar. Espessura fininha, fininha. Olha a espessura desse aqui, mais grossa. Concorda que esse daqui também poderia estar nesse conjunto? Porque aqui a gente está classificando com espessura mais grossa? Opa! Mas ele também é um círculo que está aqui. Então, vou deixar no meio. Olha esse aqui. Mesma coisa. É um círculo, mas também é mais grosso. Vou deixar no meio também. Quer dizer que faz parte dos dois conjuntos. Olha esse aqui. Também. Meio. Olha esse. Meio. Tem mais algum que tem que ir para o meio? Que faz parte dos dois conjuntos? Faz parte tanto do círculo como dos mais grossos? Conseguem enxergar esse? Tinha um escondidinho aqui. Para você sei que fica ruim porque está com vermelho. Olha aqui, ó. Opa! Também é de espessura mais grossa e é um círculo aqui. Tem algum aqui desse conjunto? Que ele deve estar também em outro conjunto? Sim, né, Tassi? Esse aqui, gente, olha esse daqui. Ele é de espessura mais grossa, ele é um círculo e ele é de cor azul. Aonde ele vai ficar esse aqui, meu Deus? Os triângulos, o círculo. Ó, azul é círculo, ele é azul, ele é círculo e ele é mais grosso. E agora? Ele fica onde esse daqui? No meio dos três, exatamente. Olha aqui, ó. Tcharam! Aqui. Perceberam o que aconteceu com essa peça aqui, ó? Ela é azul daqui, ela é um círculo e ela é mais grossa. Ela faz parte dos três conjuntos, coloquei aqui. Gente, termo na matemática, tentem resgatar no cérebro de vocês, chamado intersecção, conjunto, que trabalharam lá no ensino médio. A gente está trabalhando isso na educação infantil com as crianças, sem usar esse termo monstruoso, brincando, manipulando. Vamos ver qual mais. Esse triângulo aqui mais grosso, que é azul, opa, ele não vem para esse conjunto, ele não é um círculo, mas ele é mais grosso. Concorda que ele também está nesse conjunto aqui? Nesse caso, opa, temos os dois aqui. E esse? Esse círculo, mais fininho, também faz parte dos três? Posso colocar esse círculo maiorzão aqui no meio dos três? Ele é azul, ele é um círculo. Opa, aqui são os mais grossos, então não posso, né? Ele só vai ficar entre os dois, não no meio. No meio vai ser só esse daqui. Olha aqui, ó, né? Ele fica entre o que é azul e o que é círculo. Esse triângulo pequenininho, ele vai para algum outro lugar, gente? Não, né? Porque triângulo tá aqui, mas ele é fininho, ele é de espessura fina. Esse aqui também é de espessura fina, então também fica aqui. Então, olha só nesse caso, o que aconteceu aqui? Gente, vocês já ouviram falar em algum lugar na vida de vocês perguntas no seguinte sentido: quantos objetos fazem parte da intersecção do conjunto A, B e C? Na matemática parecia bem assim, intersecção dos conjuntos A, B e C, lá no ensino médio, né? Aqui a gente está brincando, educação infantil.
qual que faz parte da intersecção dos três conjuntos? Quantos objetos fazem parte da intersecção dos três? Somente este daqui, né, Tassi? Um objeto. Perfeito. Percebe? Gente, tem um nome isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Sabe qual é o nome disso? Lá no ensino médio que se trabalha? Diagrama de Venn. É isso aqui, ó. Já viram isso aqui na vida de vocês? E que daí os professores colocavam assim, isso aqui é questão de concurso, gente. Quem faz concurso público para entrar em algum local sempre cai questões desse tipo. E aparecia assim, ó. Desse jeito. Já ouviram isso na vida? Intersecção, e daí fazia assim, ó, conjunto A, intersecção, conjunto C. Aparecia desse jeito aqui. Olá, é isso aqui que a gente acabou de brincar. Vamos fazer o conjunto. Vamos desenhar o diagrama de Venn aqui. Vamos olhar as peças e vamos fazer... Não é uma sofrência, Letícia? Aham. E olha como a gente trabalha isso com as crianças. Oi? Se meu professor de ensino médio tivesse criado essa estratégia, eu não teria sofrido tanto como a Letícia. Não é verdade? É bem isso mesmo, né? Porque chega direto com aquelas bolinhas, né? E fazendo perguntas que não tem sentido nenhum. Agora, olha isso aqui. Eu vou chamar esse aqui de conjunto A. Vou chamar o vermelhinho aqui de conjunto B. E esse aqui de conjunto C. Deixa eu só colocar aqui A, B e C. Tá? Só para a gente poder montar aqui o diagrama desse daqui. Vou baixar de novo. Aqui, ok. Estão visualizando? Estão. Tá. Então, aqui, ó. Nesse diagrama aqui. Agora, montando o diagrama, o A. O A é esse daqui. Ok? Quantas peças nós temos somente no A? Quantos eu tenho somente no A? 2, perfeito, tá? 2. Olha onde é que eu coloquei o 2. Somente no A. Ok? Tá sozinho ali, são os dois triângulos. Quantas estão somente no C? Somente. Que só fazem parte do conjunto C. 3, perfeito. Olha aqui, né? 1, 2, 3. Somente no C. São os 3 ali, ó. Vamos ver esse aqui. No B, quantos? 1, 2... Minha cortina tá voando. Só um pouquinho. Uma cortina assim. Oxe. Aqui. 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui estão somente no B. Ok? Olha lá. Agora vamos para as intersecções. Vamos para esse mais interno aqui. A intersecção dos 3. Do A, do B e do C. Aquele que faz parte dos 3 conjuntos. No nosso caso, qual que é, gente? Quantos nós temos que fazem parte dos 3? Um só, né? Perfeito, é esse daqui, ok? Que ele é, lembrando, ao mesmo tempo azul, ao mesmo tempo um círculo e ao mesmo tempo grosso, de espessura mais grossa. Então, um aqui. Olha lá, um. Coloquei no meio da intersecção, somente um objeto. Ok. Agora vamos ver o que faz parte da intersecção do A e do B. Do A e do B. Quantos que nós temos na intersecção do A e do B?
Tá certo isso aqui, né, gente? Esses dois só, né? Porque é a cor azul e a de espessura mais grossa. Os que estão aqui são de outras cores. Então, entre o conjunto do A e do B, o A e o B são esses nossos dois aqui. Então, dois objetos. Eu vou pegar a intersecção aqui do A e do B. Aqui, ó. Intersecção do A e do B, dois objetos. Ok? Vamos para as outras intersecções. Intersecção aqui do A e do C. Gente, claro que esses termos que a gente está falando aqui agora, intersecção, essas bolinhas, a gente não vai trabalhar na educação infantil. Isso é para nós adultos. Para a gente fazer uma associação. Com a criança, a gente brinca nesse formato com ela. Ela vai explorando. Mas a gente sabe o objetivo do que a gente está explorando. Né? Olha o nível de complexidade que é isso aqui. Mas olhe quando que a criança começa a desenvolver isso. Lá na educação infantil. Tá? A com C, vamos ver, que tem a característica de azul e de círculo. A e C. Opa! Aqui, né? Ok? Somente um, né? Então, A e C, tá aqui. Conjunto A e conjunto C. Então, essa intersecção aqui, para o conjunto A e conjunto C. Somente um. Ah, escrevi errado. Tampar ali que eu escrevi no lugar errado. Aqui, né? Esse aqui. E o último, que seria o C com o A, vamos ver quanto tem no C com A. Opa, tem um monte aqui no C com A. Desculpe, no C com o B. No C com o B, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, que são ao mesmo tempo círculos, são de espessura mais grossa. Então, eu vou procurar aqui no C com o B, tá aqui, C com o B. C, conjunto C com o conjunto B, a intersecção aqui, né? Aqui. Aqui tá aparecendo, né? Tá. Aqui a intersecção, os 4. Ok? Então, olha o que aconteceu, olha o que a gente acabou de resolver. Aqui não aparece, aqui aparece, aparece. A gente acabou de realizar, deixar esse conjunto aqui com as crianças com aquela cara de diagrama de Venn. E que daí vem aquelas perguntas assim, ó. Vamos ver as perguntas que aparecem lá em concurso, para quem tenta concurso. Vai aparecer perguntas, por exemplo, quantos elementos pertencem ao conjunto A? Quantos elementos pertencem ao conjunto A? Presta atenção na pergunta. Pertencem ao conjunto A. Quantos? Pertencem ao conjunto A. 6, André, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Perfeito, André. Qual que é a ideia do pertencem ao conjunto A? Pertencem a todo o conjunto A. Quando a gente olha aqui, ó, todo o conjunto A, circulei aqui em cor verdinha. Todo o conjunto A, tá aqui, ó. Todo o conjunto A. Mesmo aqueles elementos que têm outras características. Conseguem perceber? Né, ó, mesmo tendo outras características, eles fazem parte do conjunto A. Agora, se a pergunta fosse quantos elementos fazem parte somente do conjunto A? Somente do conjunto A. Quantos? 2. Muito bom. Isso mesmo, André. 2 aqui, ó. Somente do conjunto A. Ok? Ó, somente, quer dizer, só com essa característica. Olha lá as bolinhas que nós fizemos. Olha os 2 lá, tá aqui. Outra pergunta bem cara de concurso nessa situação aqui. Quantos elementos não fazem parte do conjunto C?
quantos elementos não fazem parte do conjunto C? O C é esse daqui, tá? Eu quero saber todos aqueles que não fazem parte do C. 8. André, você é rápido para contar, hein? Vamos ver. Muito bem, André, exatamente os 8, ó. Não fazem parte do C. Então, o C tá aqui, são esses e esses aqui também. Porque esses aqui, vamos circular aqui. Ó. O conjunto C é esse que eu circulei aqui agora, ó. Tá aqui. Os que não fazem parte do C. Então, ó, é como se eu estivesse riscando aqui. Eu quero saber os que não estão aqui. Não quero saber o C. É os que estão fora. 4 mais 2 mais 2, 8. Vamos tirar a prova aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses eu não conto, porque esses aqui fazem parte do C. E eu perguntei os que não fazem parte do C. Não é louco isso? Olha a quantidade de coisa. Gente, isso aqui dá para trabalhar com as crianças. O pai das crianças que vai estar fazendo concurso, alguma coisa assim, dá para o pai que está fazendo concurso trabalhar da mesma forma que vai trabalhar com uma criança de educação infantil. Só que é óbvio, gente, né? Isso aqui que eu acabei de fazer com vocês é para vocês fazerem associação, para que tenha sentido, porque nós já passamos pelo ensino médio. Não parece mais simples, tá assim? O mundo que complicou isso para a gente, né? É isso aqui, é só para a gente poder associar. Jamais para criança a gente vai falar intersecção ou coisas assim, né? Tanto que veja que o primeiro processo que eu fiz com vocês não era direto aqui. Primeiro a gente classificou, né? Vamos separar por cor, por forma. Depois que a gente vai aumentando o nível de complexidade com as crianças e percebendo o que será que elas vão fazer. Gente, esse formato aqui ficou melhor para eu mostrar nesse formato online, né? Mas sabe o que dá para fazer? Bambolê. Pega bambolê na escola, né? Depois que já explorou, já deixa você falar, André, só um pouquinho. Depois que já explorou bastante, né, as formas, já viu espessura, já viu tamanho, cor. Se a gente pegar os bambolês grandes e colocar 3, né? 2, não precisam nem ser 3, 2 só. Para mostrar, um triângulo, num conjunto todos os triângulos e no outro conjunto todos que têm cor azul. Daí vai ter a intersecção, né? E até ver o que as crianças fazem. Primeiro colocar os dois conjuntos assim, ó, separado para as crianças. Dessa forma, 2 conjuntos separados. E depois, como um vai ter cor azul e o outro vai ter triângulo, alguns vão fazer parte dos dois. E como é que a criança vai juntar essa intersecção? Como ela vai estar fazendo? A ideia do bambolê no chão mesmo com essas peças fica ótimo. Fala, André. Então, prof. Então, vamos supor, só por curiosidade, se for o caso de trabalhar a intersecção com as crianças na educação infantil, tá. Eu faço a brincadeira de forma lúdica, mas eu termino por aí, eu não explico mais nada além disso? Não explico esse desenho? Ótima pergunta. Não precisa. O que a gente faz com as crianças daí são essas perguntas, André, sabe? Vamos ver quantas formas fazem parte do conjunto de cor verde. Vamos ver quantas peças tem ao todo na nossa atividade. Excelente a tua pergunta, André. Isso daqui é um nível de complexidade muito alto e desnecessário para a criança, né? Isso aqui vai ficar chato para ela e vai ficar sem sentido. Para nós só tem sentido porque a gente já sofreu por isso, já passou por isso no ensino médio, tá? Mas para a criança não vai fazer sentido. Por isso que é a manipulação. Vou falar um exemplo para a criança, por exemplo. Eu peço para a criança assim, ó. Deixa eu baixar aqui de novo. Vamos pedir para as crianças, elas estão com os blocos lógicos, e daí aqui, ó. Eu quero que elas coloquem triângulos num conjunto, tá aqui. Coloquei diversos triângulos, independente da cor, tá aqui. E no outro conjunto, coloque quadrados. Então, aqui, quadrado. A criança já está começando a fazer a associação das formas, né? Então, ela já consegue fazer esse processo. Quadrados.
quadrados. Aqui. Qual que é a intersecção aqui, gente? Aqui é triângulo e aqui é quadrado. Qual que seria a intersecção desse conjunto? Tem intersecção? Tem elementos em comum? O que vocês acham? Triângulos e quadrados. Eu tenho algum triângulo que também faz parte do conjunto dos quadrados? Eu tenho algum quadrado que também faz parte do conjunto do triângulo? Não, né, André? Por isso, nem sempre vão existir elementos em comum. Vejo que nesse caso, ok, são dois conjuntos separados, eles não têm intersecção. Se nesse local aqui, ao invés de somente quadrados, eu colocasse formas com cor vermelha, tem elementos em comum agora? Tem, né, Tassi? Qual que é o elemento em comum aqui? Que estaria nos dois conjuntos? Como aqui é cor e aqui é triângulo, opa, aqui eu tenho também um triângulo que ao mesmo tempo tem cor vermelha e tem cor e tem forma de triângulo. Agora apareceu, tá? Até para não ficar sempre aquela ideia de que sempre vai ter uma intersecção. Não, né? Se eu pedir uma classificação de conjuntos assim, um conjunto que tenha espessura grossa e outro conjunto espessura fina. Não tem intersecção, né? Porque ou é grosso ou é fino. Não tem algo que seja ao mesmo tempo fino e ao mesmo tempo grosso. Ou é fino ou é grosso. Eu consigo ter a intersecção, que a gente sabe o que é a intersecção, esses elementos em comum, quando nós vamos estar trabalhando com características diferentes. Então, aqui era cor vermelha e triângulo. E eu tenho alguns triângulos que têm cor vermelha. Daí a gente consegue ter isso. Tá? Por que isso é bacana de ser trabalhado na educação infantil? Até para a gente ver o que a gente vai escutar de resposta dos alunos. Né? O que eles vão falar, né? Como eles vão conseguir classificar os conjuntos. Né? Lembra lá da primeira atividade que a gente fez? Eu não digo para eles, vamos pegar todos os vermelhos. Vamos entregar toda essa caixa aqui para eles, dividir em equipes, e falar para eles organizem. Como será que vai ser a organização deles? Né? Provavelmente, se tiver que organizar dentro da caixa, até para que caiba todos, na caixa eles vão ter que colocar os maiores, depois os menores. Vai estar uma bagunça, eles vão ter que organizar. Né? É de extrema importância essa organização. Quando a gente está falando disso, a gente está lembrando, a criança está tendo que comparar uma forma a outra, ela está achando semelhanças nas formas, ela está encontrando diferenças, opa, essa aqui é parecida com essa, né? Tem a mesma forma, só que é menor, ela é bem mais fininha. É esse manuseio aqui de extrema importância. E claro, gente, educação infantil. Claro que, se você entrega uma caixa disso aqui para as crianças, a primeira coisa que elas vão estar fazendo é isso aqui, ó. Não só crianças, gente. Isso aqui eu fiz uma vez no curso de informática. Eu fui trabalhar diagramas de Venn, levei isso aqui para a sala de aula num curso de informática na Faculdade Positiva. Por Deus, os alunos, os marmanjos da informática fazendo isso aqui, né, gente? E é normal, até nós fazemos, imagina as crianças, vão estar montando castelinhos. Não tem como primeiro entregar para a criança e querer que ela faça conjunto. Né? O conjunto a gente sabe que é o nosso objetivo final. A criança vai estar fazendo isso aqui, ela vai estar montando, ela vai estar criando casinhas aqui, né? Criando objetos, ela vai tentar empilhar, super importante também, né? Ela vai tentar colocar uma rodinha de pé aqui, não vai conseguir, né? Porque não, opa, consegui, gente, por Deus. Né, ela não tem, a rodinha não é tão fácil quanto as outras formas, mas essa aqui deu certo. Ela tem uma base mais quadradinha ali, né? Aqui, ela vai querer brincar. E é super importante esse momento dela da brincadeira.
né? É largar, é deixar ela criar. O que a gente pode pedir aqui? Né? 3 aninhos faz isso, né? Vamos tentar construir a maior torre de todas. Ok? Né? Vamos tentar, e a criança vai tentar, elas vão estar divididas, vão estar em amiguinhos ali, em equipe, né? E tentando construir. Agora, nessas aulas online, dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Até dá, né? Consegue ser trabalhado também. Mas nem sempre as famílias têm esse tipo de peças. Né? O que pode ser feito é com sucatas, coisas semelhantes, né? Que tenham em casa. Né? Porque senão pedir para as famílias comprarem também. Estou falando do caso do momento, né? A gente sabe que tem as situações agora que as crianças não estão ali, não estão na escola. Isso aqui é um material que normalmente vai ter na escola. Tem um outro material, eu também coloquei para vocês no slide, que é muito semelhante à ideia dos blocos lógicos, apesar de eu gostar bem mais dos blocos lógicos, que é o Tangram. Gosto mais dos blocos lógicos, só porque essa parte de espessura, cor, tamanho, pode ser muito bem trabalhado. Né? Quando a gente fala blocos lógicos, dá a impressão que simplesmente as formas geométricas, né? A forma geométrica é um deles. O Tangram, cadê meu Tangram? Tá aqui. Esse Tangram tá faltando peça, tá? Na verdade, nenhum deles é meu, é tudo da universidade. Positivo. Eu peguei no início da pandemia, fui lá na brinquedoteca, que a aula seria lá, né? Daí trouxe tudo para casa, para poder mostrar aqui. O Tangram, gente, é esse aqui, né? Também pode ser trabalhado na educação infantil, sim. A diferença, veja, ele tem as formas, né? Tem o triângulo, vai ter o quadrado, vai ter triângulos de tamanhos diferentes, tá? Vai ter paralelogramo. Tem 3 tamanhos de triângulo, tem o quadrado e tem o paralelogramo no Tangram. O Tangram todo é formado por 7 peças, tá? O que é bacana para a educação infantil? Veja que, então, não tem cores, tá? Mas ele não tem tanta classificação, a ideia da classificação deles não é pelas cores. Não tem a espessura, né? Então, é algo que também não é tão... na hora de explorar isso, é mais a questão das formas. O que tem de bacana aqui? Também, igual os blocos lógicos, primeiro é entregar para a criança para ela montar, brincar. Tá? Tem várias ideias, eu até aqui coloquei para vocês, deixa eu só mostrar o slide de novo, quer ver? Aqui, que coloca a ideia de desenhos para as crianças, aqui, ó. Então, com essas formas dos blocos do Tangram, dá para ser criado a ideia de um gatinho, do coelho, do cachorro. Ideia criança, é bacana isso, que a criança tem que procurar a forma e a partir da forma ela vai tentar reproduzir o que está ali. Além dela tentar reproduzir, a ideia também da criança não só reproduzir, mas que ela também consiga ela criar, né? Deixamos na mão dela e pedimos para ela estar criando. Sempre. Para qualquer material manipulativo, é muito essa ideia. Vamos primeiro deixar a criança explorar, brincar, até porque nessa fase da educação infantil é super importante essa questão da criatividade. Né? A partir do momento que ela constrói, ela consegue construir alguma coisa, é a prof ajudar a inventar uma história, ou primeiro a prof vai estar contando uma história, né, de um cachorro que encontrou um gato no meio da rua e depois encontrou mais o coelho. A prof cria uma história e a partir disso a criança pode montar a ideia dos objetos com o Tangram. Tá? Não precisa ser trabalhado junto, André. Pode ser a ideia de trabalhar separado, até porque eles têm características distintas, não precisa ser junto, não. Né? Forma de trabalho dele valoriza mais até se for trabalhar separado. Tá? Mas se juntar também as peças e as crianças quiserem montar ali, não tem problema. Tá bom? Não tem muito certo ou errado nessa questão. Para nós adultos, tá? O Tangram. Deixa eu tirar aqui de novo o slide. É que nem o diagrama de Venn. Olha isso aqui no Tangram, que a gente pode investigar. A
criança consegue fazer isso? Consegue. É que nem a ideia do diagrama, ela pode estar fazendo. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui com cor. Eu falei para vocês que está faltando peça, né? Está faltando a peça aqui. O triângulo médio está faltando, mas não tem problema. Vamos fazer com o triângulo pequeno. O que a gente pode trabalhar mais de raciocínio com a criança nisso aqui? Aqui, ó. Peguei muito pequenininho. Por exemplo, esse paralelogramo. Estão visualizando bem aqui, gente? Estão enxergando? Então, né? Tá. Deixa eu só colocar aquela câmera maior aqui para mim, que daí eu consigo visualizar melhor como vocês estão enxergando aqui. Aqui. Ok. Então, ó, esse paralelogramo, o que a criança pode estar investigando aqui, ó? Olha só, eu consigo colocar 2 triângulos pequenos nesse formato aqui, e é um formato equivalente, olha só, ao formato do paralelogramo. Podemos colocar o quadrado e também para a criança, será que a gente consegue formar um quadrado usando... Esse quadrado não está do tamanho adequado. Isso aqui teria que dar... Ah, tá certo, eu que estava colocando errado, que tonga. Agora sim. Olha lá. Mesma coisa, eu consigo fazer, olha aqui, com 2 triângulos pequenos, formar um quadrado. Olha que importante isso aqui. Gente, sabe o que é isso daqui? Conceito de fração. Fração não é quando a gente divide algo. Se eu dividir esse quadrado aqui ao meio, pensa nisso aqui. Dividir o quadrado ao meio, eu tenho 2 partes. Eu tenho 1/2 mais 1/2. Dividir esse paralelogramo ao meio. Eu tenho 1/2 mais 1/2. Lá para frente, 5º ano, vai ser trabalhado esse conceito de fração. 4º, 5º ano, mais precisamente no 5º ano. Mas a criança na educação infantil também já está manipulando, ela já está percebendo, olha, consegui fazer um quadrado sem usar o quadrado, usando só o triângulo. Outro aqui, ó. Esse triângulo maior, deixa eu pegar esse aqui. Eu consigo usar aqui. Aqui. Tá errado a peça aqui. É aqui. É aqui, aqui. Olha que legal isso aqui, gente, para manipulação. Vocês vejam que até eu tô me batendo aqui, ó. Agora sim. Consegui, ó lá. Usando 4 triângulos pequenos para formar o triângulo maior. Esse triângulo aqui, né, ó. A criança tinha um triângulo grande e a gente coloca para ele, será que a gente consegue formar uma peça igual a essa sem usar essa peça? Olha, usando os triângulos pequenos, usando 4. E vocês viram aqui, ó, o processo que aconteceu comigo. Olha como eu estava tentando fazer. Opa, não estava dando certo. Né? Aqui eu vi que eu não ia conseguir. Se eu colocar o quadrado aqui no meio, será que dá certo? Não dá. Precisaria de um triângulo menor aqui ainda para encaixar. Não tenho. Ok? Esse daqui, né? Opa, olha só. Se eu juntar 2 triângulos grandes, consigo formar um quadrado também. Então, quer dizer que fração, gente, a criança de educação infantil não vai trabalhar com a gente com fração, mas a gente já sabe o que isso quer dizer. Lá na frente, olha isso aqui. Então, quer dizer que nessa área aqui, nessa parte, num triângulo, eu usei 4 triângulos pequenos. Eu precisaria usar mais 4 triângulos pequenos aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no material. Tem mais um aqui. Aqui. E, opa, deu certinho. Aqui.
Olha aquele, é como se fosse um quadrado que estava embaixo, né? Essa área aqui. Um quadrado dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a ideia de fração. Um quadrado que foi dividido em 8 partes, 1 sobre 8. De novo, estamos falando nós, adultos, aqui, sobre isso, porque a gente já lembra que alguma vez na vida a gente trabalhou com fração. O importante na educação infantil é isso aqui, a criança estar manipulando, né? Ó, ela está vendo que peça cabe dentro da outra. Percebem isso? Não é maluco? A gente encontrar num tangram fração. Se os profs de ensino fundamental 2 e médio soubessem usar essa didática, não é verdade, André? Por isso que é de extrema importância a educação infantil, e é isso o papel do André, é isso o nosso papel como professores, de trabalhar e explorar isso. Que quando chega lá na ideia de fração, a criança já manipulou, ela nem sabia o que queria dizer, mas ela já estava manipulando. Né? Porque não é importante na educação infantil já trabalhar com a ideia de fração. Né? Mas a criança já percebeu, opa, quer dizer que eu consigo fazer um quadrado desenhando 2 triângulos. Gente, isso aqui não é um processo mental fácil. Né? Não é essa aqui, ó, essa análise, né, de perceber que, olha só, é igual, fica do mesmo tamanho. Quer dizer que eu consigo pegar triângulo e fazer quadrado? Aham, consegue. Primeiro, a criança de 3 aninhos vai largar os blocos lógicos ou o Tagram na mão delas, elas vão brincar. E esse brincar é de extrema importância. Ela vai manipular, ela vai construir casinha, extremamente, super importante. Esse é o foco principal da educação infantil. Conforme ela vai para o infantil 4 aninhos, 5 aninhos, daí, claro, a gente consegue ir trabalhando mais essas estratégias aqui junto com as crianças. Percebem? Tem sentido isso? Então, ó, por isso a base da educação infantil, porque daí lá na frente, o professor do ensino fundamental 2, principalmente fundamental 2, né? E ensino médio, como o próprio André tinha falado, esse professor vai agradecer. Porque o aluno vai chegar lá, ele já manipulou, ele não sabe o que é fração, ele não sabe o que é diagrama de Venn, mas ele já trabalhou com essas coisas. Vai ser mais fácil depois de associar aqueles símbolos à matemática, né? A intersecção com B, A união com B. É mais fácil a associação porque ele já estava trabalhando com isso ao longo. O Tangram, gente, é uma ferramenta que trabalha-se na escola, pode ser trabalhada da educação infantil até o 5º ano. No 5º ano volta tudo de novo a ideia do Tangram por causa da fração. Tá? A seguir cenas dos próximos capítulos, não perca. Nós temos, vocês têm matemática para fundamental, né? Se eu for a prof de vocês, ao que tudo indica, sim, mas a gente não sabe o dia de manhã, né? Que daí trabalha também esses conceitos, né? Como a gente trabalha, então, com a questão da fração, com as crianças, o que é o conceito de fração, mas, ó, percebam que vem um caminhar. A gente pode afirmar que isso aqui que a criança está fazendo lá na educação infantil, essa atividade aqui, ó, que está sendo feita, eu posso afirmar que com essa atividade nós já trabalhamos com fração na educação infantil? Sim. Sem a criança saber. Né? Então, isso é mais importante do que a criança simplesmente saber escrever os números, né? Porque normalmente as famílias vão dar importância, meu filho já escreve, já sabe fazer soma. Ele já sabe subtrair, já sabe até dividir. É na experiência aqui, ó, é manipulando e não simplesmente 1 mais 2. Isso é lá para frente. 1º e 2º ano vão se preocupar com isso. A educação infantil ele vai estar manipulando. E, ó, ele trabalha com os números, né? Eu estou percebendo que aqui eu consigo colocar 4 triângulos para fazer um triângulo grande. Estou trabalhando 1, 2, 3, 4. A criança está trabalhando com os números, com contagem, que é o mais importante. Se a criança tem dificuldade em fração no 5º ano, eu poderia usar isso? Sim, Tassi, muito, muito. Normalmente, quando aparece lá na frente a ideia, até se você quiser, eu não sei se isso foi um exemplo que você só deu, né? Ou se conhece alguma criança nesse sentido, eu tenho exercícios assim, se você quiser. Não é o foco da nossa disciplina, mas se você precisar, me manda um WhatsApp e eu te mando daí, tá?
para trabalhar, para manipular isso, porque daí o concreto, né, é muito melhor do que simplesmente 1/3. Gente, o que é 1/3? Né? Eu dei aula para um menino, ele tinha muita dificuldade. E daí, às vezes, tá, se a prof vai naquela ideia de continuar fazendo o símbolo da fração, né? O 1/3, 1/4, e soma 1/4 mais 1/2. Que tem sentido aquilo? Na hora que está trabalhando o Tangram, na prática, sim. Consegue até fazer processos de adição. Como eu disse, spoiler da próxima disciplina, não perca atenção, seguir cenas dos próximos capítulos. Acredito que o ensino fundamental 2 e o médio também deveria ser mais lúdico, não só a educação infantil. André, a gente até entende assim, ó, até pelos estágios super importantes que você está colocando, os estágios de desenvolvimento de Piaget. Se for bem trabalhado com isso na educação infantil, ensino fundamental 1, depois a gente consegue até largar a mão. Nem precisa tanto. É bacana, né? É bacana. É bacana até para lembrar, porque uma criança que trabalhou com isso no infantil e depois lá no 8º ano ela vai trabalhar no 2º grau, no ensino médio, vai trabalhar com grama de Venn, às vezes ela não consegue associar, né? Ela nem lembra, ela até tem facilidade para fazer, mas ela não lembra. O professor trazer isso para lembrar, excelente. Mas não é uma coisa que precisa ser exaustivamente trabalhado se já foi bastante trabalhado anteriormente. Então, por isso a importância, né, do infantil, até o 1º, 2º, 3º ano, muito material manipulativo. Tem um problema, assim, ó, os alunos de 5º, 4º ano, se você leva um Tangram para eles, e é uma escola que trabalhou muito materiais manipulativos, os alunos vão achar um mico. Sabe as crianças de 5º ano que vão achar, tipo, eu já sou grande, o que eu tenho que fazer com esses materiais aí que eu usava de quando estava na pré-escola? Né, no jardim, eles vão achar um mico. Então tem que cuidar com a maneira como vai ser trabalhado, porque às vezes também eles olham e pensam, né? Sabe como? Não tem? Quando está saindo da fase de criança para adolescente, vai ficando uma coisa meio assim, né? Mas sempre, sempre, a importância do lúdico ajuda um monte nas estratégias das aulas, né? Então, se a gente trabalha... travei. Vocês estão me ouvindo? Eu estou me vendo congelada ali, não sei se estão me ouvindo. Ok. Agora voltei, beleza. Vai ficando um bicho chato a boy. Você entende bem isso, André? Daí não quer mais saber disso, acha um mico. Quando Piaget fala dos estágios mentais, ele até fala que depois dos 12 anos, a criança vai estar trabalhando já com processos mentais mais abstratos. Mas lembra dos estágios. Ele só vai para o abstrato porque ele já passou pelo concreto. Então, às vezes, a criança, que a professora não usou muito essa coisa do concreto, e a prof já vai para o abstrato, né? É normal encontrar daí, dificuldade na fração, né? Dificuldade lá em sistema de equações, quando eu for trabalhar no 7º, 8º ano, em expressões numéricas. Por quê? Porque não trabalhou, pulou o estágio. Né, um estágio que deveria ter sido melhor explorado, não foi. Tá? Então, isso é muito real. Vamos fazer uma atividade agora. Deixa eu só voltar aqui o arquivo. Aqui. Agora que a gente já está indo para o finalzinho, aqui. Isso para quem quiser, tanto no Socrative como no Google Fotos, se vocês quiserem, daí eu deixo o vídeo mostrando para vocês como vocês fazem isso, como vocês fariam isso como profs. Os bastidores, né? Que no Socrative vocês fizeram como aluno. Se vocês têm interesse, eu deixo um vídeo gravado, coloco para vocês lá no AVA, mostrando como vocês se cadastram como professores, vocês podem se cadastrar como professores, para estar manipulando a ferramenta, ver como funciona, bem bacana, tá? Mesma coisa nesse que eu estou usando aqui com vocês hoje também. Esse do Google Fotos, né? Então, olha só. Eu vou fazer com vocês, isso é uma atividade que poderia ser realizado com crianças da educação infantil, agora em home office, né? As crianças em casa, desde que tivesse a ajuda dos pais, poderia ser feito, ok? É algo bem interessante, mas precisaria da ajuda dos pais, vocês vão entender o porquê. Então, olha só.
eu vou mostrar para vocês como vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, como eu falei, é bem cara da educação infantil, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão buscar na casa de vocês, onde vocês estão, vão fotografar algo que lembre essa imagem que eu estou mostrando. E vão compartilhar nesse documento, nesse arquivo aqui do Google Fotos que eu criei, para todo mundo poder colocar a sua foto ali. Deixa eu só colocar aqui para vocês. E daí é bem isso, André, a tecnologia não é uma aula de tecnologia, a tecnologia vai aparecendo no meio, né? Percebo que, assim, eu trabalhei o Socrative com vocês para fazer tipo um diagnóstico para a gente iniciar uma discussão. A tecnologia aparece como uma ferramenta, né? Não é uma aula que vai ficar falando só de tecnologia, né? E é assim que a tecnologia deve aparecer, né, na educação, com as crianças, né, aparece no meio como uma ferramenta a mais para ser explorada, né, e claro, pela geração que nós estamos, as crianças vão gostar disso. Então, deixa eu ver ali, vocês clicando ali, vocês já vão ter acesso, podem até clicar nesse link que eu coloquei para vocês, vocês vão ter acesso a uma tela semelhante a essa que eu coloquei aqui. Prof, minha aula tinha caído, não escutei a explicação. Ah, do que vou fazer. Então, assim, tá, se aqui, ó, eu vou colocar de novo o link aqui, esse é o link que eu gostaria que vocês clicassem sobre ele, porque o que eu vou estar fazendo? Eu vou mostrar uma atividade, como eu falei, agora se sintam crianças, tá? Bem com cara do que a gente trabalhou e que poderia ser feita nesse modelo home office com as crianças, ok? Eu vou mostrar um objeto e vocês vão fotografar aonde vocês estão, na casa, em qualquer lugar que vocês estejam, algum objeto semelhante àquele que eu vou estar mostrando, tá? Eu vou mostrar as formas, por exemplo, e vocês vão colocar ali formas semelhantes, tá bom? Nesse link que eu coloquei para vocês, vai ter uma opção ali que é adicionar fotos. Só confirmem para ver se é isso mesmo que vai estar aparecendo. Deixa eu ver, alguém já entrou aqui, a Jaque já conseguiu entrar. Muito bom. Ok. Então, olha lá, vocês vão tentar, então, pega o celular, alguma coisa, tira a foto, clica nesse link que eu coloquei, tem a opção adicionar e você adiciona, tá bom? Isso poderia ser até um jogo com as crianças, né? Ah, a criança que primeiro achar um objeto com esse formato na casa, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês procurem aí algo que tem... Deixa eu tirar essa tela aqui, até para poder mostrar melhor. Esse formato, não precisa ser um triângulo, mas que tenha o formato de um triângulo. Procura, tira uma foto, clica naquele link e adiciona a foto. Vai lá. Semelhante, que lembre. Daí vocês vão encontrar a opção adicionar fotos. Não lembro se aparece o nome adicionar fotos ou só adicionar, e vocês adicionam daí. Semelhante a um triângulo. Qualquer coisa que vocês olhem e pensam, puxa, olha isso daqui, lembra um triângulo. Não precisa ser uma forma geométrica, é o que vocês estão observando na casa de vocês ou aonde vocês estão. Olha que legal, a Tassi já mandou, show, Tassi, bem um triângulo, né? Eu tenho também uma bem assim, Tassi, a casinha bem do mesmo jeito, minha casinha branquinha. Muito bom. Quem mais? Vamos ver. E daí, conforme vocês vão colocando, vocês também vão enxergando dos outros. Todo mundo que vai inserindo, vocês também vão conseguindo visualizar. Por isso que eu falei, dá para trabalhar com crianças, mas precisaria da ajuda dos pais até para conseguir inserir a foto, né? Bem que as crianças de 5 aninhos, elas já conseguem meio que fazer sozinha até, né? Não é uma coisa tão difícil para elas, mas é importante nesse momento ter a educação infantil normalmente tem o auxílio dos pais ali no que elas estão trabalhando.
Eu tinha colocado uma foto ali, gente, de pôr do sol, era mais só como eu tinha que inserir alguma foto para conseguir abrir o álbum, senão eu não conseguia compartilhar. Só por isso, tá? Mas alguém que achou algo ali para compartilhar, insere, tira foto, insere. Não achou de triângulo? Vou pôr mais um, tá? Daí aproveita e procura os dois. Quem não achou o triângulo, vamos achar um aqui. Olha, procura aí. O triângulo é mais difícil, né, Cris? Eu comecei pelo mais difícil. Círculo. O que vocês olham aí, tem a cara, coloca. De círculo. Agora esse é mais fácil. Eu acho que vai bombar aqui. Vamos ver quem vem antes. Olha só, André, que você achou no formato de triângulo, André, sensacional, muito bom. Um cabide, né? Lembra bem. Sensacional, André. Nota 10, né? Olha o quanto você teve que procurar para achar ali e remeteu a ideia de um triângulo. Muito bom. Muito bom. Quero ver quem mais agora para círculo também. Vocês estão procurando círculo, mas se acharem outros, vocês já vão colocando outros também. Do triângulo, né? Triângulo e formar alguma coisa em formato circular. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, mais um. André, boa! Aqui tem um copo, né? O formato do copo ali, excelente. Muito bom. Show. Aham. O que tem dentro do copo ali, André? É um boneco? Canetas, ok. Pela foto ali não estava visualizando direito. Boa, claro, agora estou vendo bem direito canetas ali, sim. Bom, André. Quem mais? Alguma coisa? É bem isso, gente. Ó, não precisa ser, né? Olha a percepção que o André teve ali, né? Na ideia do cabide também que ele ficou, né? Você olhou e lembrou, né? É isso. Lembrando que o objetivo da educação infantil é essa associação, né? A criança poder perceber objetos semelhantes. Ela está fazendo associações ali. Opa, muito bom, Cris. Olha, excelente. A lata é uma lata, acho que de milho, né? E um rolinho de durex, né? Aqueles grandes. Muito bom, excelente, Cris. Show. Opa, ótimo, já apareceu mais ali. Já, que ótimo, o círculo fica mais fácil, né? Show também de uma tampinha, né? De uma tampinha de algo ali, né? O da Tassi. Tassi, o que é esse negócio? É uma tampa? Eu já vejo da Tassi o círculo e estou vendo ao redor ali também tem o quadrado ali também, né? A gente também consegue ver a tentativa de um quadrado ali por causa da marca do chão, né? Que é É também uma lata muito. de tinta, prof. Ah, de uma lata de tinta, ótimo, tá? Se bem que eu olhei e falei assim, gente, tá parecendo uma tampa de alguma coisa, mas será que é de uma coisa de manutenção? Porque dá para ver pela lata, pela tampa, que é uma tampa diferente, né? Muito bem. Mas alguém conseguiu? Já tinham usado essa ferramenta aqui do Google para conseguir compartilhar? Algum prof? Alguém já tinha usado a ferramenta? Vejam que é assim, né? É algo, não também, simples para ser usado com as crianças, né? As crianças, e vamos pensar aqui, né? Aqui a gente falou de formas, mas a criança poderia até escolher um brinquedo dela, e a prof vai estar falando sobre os brinquedos, cada uma tira foto de um brinquedo, e daí o brinquedo da criança, ela vai estar explorando as formas desse brinquedo,
né? Imagina as crianças, um olhando os brinquedaradas dos outros, né? Ou, vamos pegar agora uma fruta. Vamos pegar uma fruta, então, que lembra um círculo, né? Olha quantas atividades bacanas que a prof pode estar realizando, né? Só eu e o Rafa que usam. Ok. Mais alguém que está colocando? Ou que sentiu alguma dificuldade, que não conseguiu colocar? Deixa eu voltar aqui. Que às vezes, né, alguma coisa não deu certo. Eu já testei isso com outras turmas, e às vezes o que não dá certo por exemplo, né, a pessoa vai acessar do celular ou do notebook e não está logada no e-mail, né? Tanto que eu consigo ver vocês, quem são vocês, aparece o nome direitinho para mim aqui. André, Cris Rose, Keline B. Alves, Tassiane Ramos, aparece o nome direitinho de vocês aqui. Por quê? Porque vocês estão cadastrados, né, no aplicativo, aonde vocês mandaram, do notebook, do celular, do computador, de qualquer ferramenta, está com o cadastro de vocês, por isso que enviou. Né? Já tive o caso de uma aluna que ela falou assim, prof, eu tenho que me logar, mas eu não consigo me lembrar qual é a senha. Eu falei, vixe, Maria, daí é difícil, né? Daí ela não conseguiu mandar, né? Porque ele não dá para mandar se a pessoa não está logada, né? É até uma questão de segurança mesmo, da própria parte de tecnologia, tá? Então, fica como uma atividade também que poderia ser realizado, está trabalhando com a ideia de formas. Também poderia ser alguma coisa nesse sentido aqui, que já é algo que a gente vai trabalhar nas nossas... Prof, eu consegui agora. Ai, deixa eu ver, Ana. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Boa, Ana! Show! Ana, o que é isso? É uma bola! É uma bola rosa! Muito bem, Ana! Excelente! Ana ficou bem com cara de criança mesmo. Com certeza as crianças vão sair direto associando bola, laranja, coisas assim, né? Ótimo, excelente. O quadrado, né, gente? Né? Vamos pensar na ideia do quadrado que poderia... Achou triângulo, Jaque? Ótimo! Continua no processo investigativo. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E poderia ser feito assim com todo... Ótimo! Olha que beleza a ideia do triângulo. Gente, vocês percebem o quanto de análise que a gente teve que fazer no nosso cérebro para sair buscando? Percebam que esse tipo de análise realizada, gente, é mais importante do que a criança decorar o nome das formas. Ela sair tendo que buscar isso que vocês fizeram, né? O triângulo não é fácil mesmo, né, de conseguir. De ter que sair buscando, procurando. Olha quantas observações vocês tiveram que realizar. Olha o quanto as crianças teriam que analisar. E vou dar uma coisa para vocês, talvez as crianças fossem mais rápidas que a gente. Porque a gente, como já tem outras coisas na mente, às vezes a gente não enxerga direito as coisas. As crianças, como estão com a mente delas lá vazia, né, às vezes elas são mais rápidas nesse tipo de atividade que os adultos. Né? É uma coisa bem bacana de ser explorado com as crianças. Às vezes elas ganham da gente. Então, né, concluindo dessa parte das formas, né, vejam que a manipulação, a associação, comparar, né, é muito mais importante. Elas têm um papel em branco, né, André? Está tudo ali pronto para um monte de conhecimento. Elas são muito mais importantes de serem trabalhadas como um papel da educação infantil do que simplesmente crianças, esse é um triângulo, esse daqui é um quadrado, né? Daí, ela vai lembrar o nome, porque a gente vai estar falando tanto para ela, mas a gente não precisa parar para ensinar o nome. A gente vai falando do nome, ela vai associando, ela vai brincando, ela vai manipulando, percebe? Não foi assim que a gente aprendeu a falar, gente? Né? Ninguém ficou na nossa frente enquanto bebê, né? A, B... Não! A gente aprendeu a falar porque as pessoas saíram falando pelo mundo e a gente foi vendo e de repente a gente estava falando. Não é assim que funciona? Mesma coisa para qualquer outro processo de aprendizagem.
participativo, com foco na aprendizagem. É isso, professor sendo um consultor, Lucas. Eles vão estar usando muito o termo professor mediador, né? Que vai estar mediando o processo, vai estar vendo o que a criança está percebendo, vai estar instigando a criança a fazer perguntas, né? Se a criança traz ali, por exemplo, a tomada ali que a Jaque colocou, né? A gente pode questionar ali, gente, será que tem o formato de um triângulo mesmo? Será que não está mais parecido com um círculo? Para ver o que as crianças vão falar. A gente sabe que é um triângulo, né? Mas vamos questionar, vamos fazer pergunta para elas, vamos deixar elas fazerem perguntas também, questionar sobre isso, é de extrema importância, né? Porque, de novo, não é o mais importante a criança simplesmente, quadrado, círculo, triângulo, entenderam? Né? E esse se aprende. É a manipulação, é a associação que mais a gente vai trabalhar na educação infantil. Ok? Muito bom, gente. Se tem algum questionamento, alguma observação, então a todos vocês que estão aqui, vocês já têm mais um pontinho garantido. Gente, a atividade que vocês fizeram lá da música, lá do negócio que eu deixei para vocês, lá do cabeça a ombro, eu tenho que dar devolutiva, eu não dei ainda, tá? Pode deixar que eu vou dar para vocês a devolutiva. Prometo que da semana que vem não passa, então semana que vem eu liquido, já dou essa devolutiva, que daí já tem um pontinho daquela atividade, mas quem está aqui já tem um ponto garantido. Depois eu vou estar colocando um fórum, eu vou postar a aula de hoje, né? Eu subo lá no AVA para vocês a aula de hoje, e daí eu vou estar criando um fórum que vocês não precisam participar, só se você é. Mas é para quem não conseguiu assistir a aula, que vai poder estar assistindo depois, e daí vai poder participar também para ter um pontinho para ninguém ser prejudicado, de participação, tá? Até porque olha quanto que vocês participaram durante, né? Então, perante um sistema de avaliação, para mim é super válido isso que vocês estão fazendo, que a gente está construindo junto, né? Quando vocês trazem questionamentos, perguntas nesse sentido, ok? Prof, eu vou mandar no seu WhatsApp umas anotações que eu fiz, só quero que você veja se está certo. Pode mandar, tá bom? Não tem problema nenhum. Pode mandar. Todos, né? Sabem que tem o WhatsApp. O André já está acostumado. Às vezes eu não respondo na hora, às vezes eu vou responder no dia seguinte, alguma coisa assim, mas eu sempre respondo. Tá bom? Podem mandar sim, não tem problema nenhum. Ok? Gente, então por hoje, um ótimo final de semana.